Você já se perguntou por que o Brasil não tem trens? Será que há uma razão para essa ausência tão marcante em nosso país? Prepare-se para embarcar em uma jornada reveladora e desvendar os mistérios por trás da malha ferroviária brasileira. Nossa jornada começa com um olhar para o passado. Durante o século XX, o Brasil concentrou seus esforços no desenvolvimento das rodovias, tornando o transporte rodoviário a principal opção para o deslocamento de mercadorias e pessoas. A decisão estratégica de investir massivamente em rodovias acabou influenciando a maneira como a logística de transporte foi estruturada no país. Com suas montanhas, planaltos e rios, a topografia desafiadora tornou a construção de ferrovias uma tarefa árdua em algumas regiões do país. As dificuldades de adaptar os trilhos às diversas paisagens brasileiras foram um dos obstáculos enfrentados para a expansão do transporte ferroviário. A expansão das ferrovias ocorreu de forma gradual, partindo do litoral e avançando em direção ao interior do país. Diferentes regiões enfrentaram desafios específicos, como a adaptação dos trilhos às curvas sinuosas da Serra do Mar, a construção de viadutos para transpor rios e a escassez de mão de obra qualificada. Essas dificuldades regionais trouxeram complexidades adicionais à empreitada ferroviária. O cenário da construção das ferrovias brasileiras foi moldado por diversos fatores, como a crescente demanda por transportes mais eficientes, para o escoamento da produção agrícola e o incentivo ao desenvolvimento industrial. Com o declínio do transporte fluvial e a necessidade de superar as limitações das estradas de terra, o sistema ferroviário surgiu como uma alternativa mais promissora. Uma peculiaridade na história ferroviária do Brasil é a existência de dois perfis de trilho diferentes no país. A colonização por diferentes potências europeias resultou em trilhos com medidas distintas em várias regiões brasileiras. Essa divergência dificulta a interligação eficiente da malha ferroviária e o transporte contínuo de mercadorias e passageiros entre diferentes estados e regiões. A construção das ferrovias no Brasil contou com a participação de investidores estrangeiros, principalmente ingleses, que enxergavam no país um grande potencial econômico. A expertise de engenharia ferroviária europeia foi fundamental para a concepção e construção das linhas férreas em todo o território brasileiro, enfrentando desafios como a topografia acidentada e as extensas distâncias a serem percorridas. Nossa investigação nos leva a explorar os interesses políticos e econômicos que influenciaram as escolhas do setor de transporte. Em diferentes momentos da história, outros modais como o transporte rodoviário e a indústria automobilística ganharam mais destaque. O lobby de setores específicos como a indústria automobilística em alguns momentos da história influenciou as decisões governamentais, desviando recursos e o foco do transporte ferroviário. A chegada das ferrovias impulsionou o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, viabilizando o escoamento de riquezas naturais e promovendo a integração de diferentes regiões. O transporte de passageiros também se tornou mais rápido e seguro. Contudo, a expansão das rodovias e a crescente concorrência dos transportes motorizados ao longo do século XX trouxeram desafios e impactos para o setor ferroviário. Os desafios econômicos enfrentados pelo Brasil também tiveram um papel significativo na alocação de recursos. Em determinados momentos, outras áreas prioritárias como saúde, educação e segurança demandaram mais investimentos. Essas escolhas políticas reduziram o investimento na modernização e expansão das ferrovias, desviando recursos para outras necessidades. A falta de investimento ao longo dos anos resultou na necessidade de manutenção e modernização das linhas ferroviárias existentes. A revitalização das ferrovias demanda esforços e recursos significativos. A superação desse desafio exigiria investimentos consideráveis em infraestrutura, com a adoção de tecnologias que permitam a adaptação dos trilhos e a integração eficiente das linhas ferroviárias. E agora deixe nos comentários, você já andou de trem?
Apesar de muitas ferrovias terem sido desativadas ao longo do tempo, o legado do sistema ferroviário brasileiro ainda é vivo. Projetos de preservação e revitalização ganham força, visando resgatar a memória das ferrovias e promover o turismo histórico. Além disso, a retomada do transporte ferroviário pode ser uma peça-chave para um futuro mais sustentável e eficiente no Brasil. A busca por soluções inovadoras e o alinhamento de interesses podem impulsionar a revitalização da malha ferroviária. A revitalização do transporte ferroviário pode trazer inúmeros benefícios, como a redução do congestionamento rodoviário, a diminuição da emissão de gases poluentes e o menor custo de transporte de cargas a longa distância. Agradecemos por nos acompanhar nessa jornada pelos desafios da malha ferroviária brasileira. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever.